eu preciso trazer mais um material do liberal brasileiro, o liberal brasileiro bolsonarista, que é muito patético, né? No exemplo do liberal brasileiro de hoje, a gente vai trazer a vaquinha da Zambelli. Para quem não sabe, né, a Carla Zambelli está aí passando por dificuldades financeiras para poder pagar os processos que ela tem perdido na justiça. E aí ela deu um depoimento triste no Twitter dela. Eu vou até trazer aqui a matéria, inclusive o material que ela publicou lá, porque muita gente não estava acreditando que este material era dela e que ela queria confirmar que sim, a vaquinha realmente era dela e que ela não está conseguindo pagar os processos, que é muito processo, são muitas indenizações, que só em um processo que ela perdeu, ela teve de pagar ali uma indenização de 39 mil, em outro ela teve de pagar 15 mil, e que ela não tem condições de pagar, né? Antes de tudo, eu queria lembrar para ela o seguinte: cadê a prosperidade dela nos 4 anos do governo Jair Messias Bolsonaro? Porque hoje o salário dela, bruto, é isso aí, ó, R$ 41.600, tá? E aí não paga aluguel em Brasília, porque ela pode ficar num apartamento corporativo, né, do governo, que o governo disponibiliza para os legisladores. Na verdade, a Câmara disponibiliza, o Congresso, né, disponibiliza para os legisladores, tá? E tem outros auxílios também que ela recebe. E o que é mais engraçado, se tem graça nessa história da Zambelli, é que ela alega que está perdendo o processo por falar a verdade. Então eu queria entender uma coisa aqui rapidinho. Como é que eu tô falando a verdade e estou perdendo processos por falar a verdade? Qual que é a lógica disso? Oi, pessoal, tudo bem? Tem alguma lógica pra vocês? Que pra mim não tem lógica nenhuma. E aí ela diz aqui, ó, vamos ver aqui o que é que a Zambelli disse ali no vídeo, ó, pra comprovar que realmente é ela, tá? Ela tá ali fazendo esse vídeo, muita gente questionou se era ela, e ela disse que era sim. E aí deixou o Pix da vaquinha, né? Pix da vaquinha, aí tem ali o número pro pessoal fazer a vaquinha pra ela. E aí eu quero mostrar aqui pra vocês a fala da Zambelli, tá? Que eu tenho um comentário pra fazer no final. Vamos ouvir. Tudo bem? Boa noite. Acabando de chegar aqui do plenário da casa. E aí algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo para confirmar se a vaquinha que tá rodando nas redes é realmente minha. É sim, eu fiz essa vaquinha porque eu tô sendo condenada em vários processos. Eles estão realmente me perseguindo judicialmente. Sabe quem é que tá perseguindo alguém judicialmente, Zambelli? Um pastor carioca, que é apoiador de vocês, inclusive, que viajava casualmente com o ex-presidente da República e que saiu processando pessoas por exporem a hipocrisia dele à frente da igreja como pastor religioso, que inclusive perdeu o processo em alguns lugares em primeira instância, tá recorrendo a instâncias superiores só para gerar custos advocatícios. Sabe quem é que não pode pagar um advogado, Zambelli? Você pode pagar advogado. Você recebe um salário alto, dependendo do tipo de processo que você receber, o próprio Congresso permite que o seu assessor jurídico a defenda, que é um advogado em via de regra, dependendo do tipo de processo que você for enfrentar. Se eu não tivesse sido abraçado pelo projeto lá do Felipe Neto, do Dr. Augusto de Arruda Botelho, o Cala a Boca já morreu, eu tava ferrado para poder bancar um processo contra esse pastor que no dia da audiência de conciliação chegou lá com 3 advogados. E perdeu na primeira instância, recorreu, perdeu de novo e tá tentando de todas as maneiras gerar algum tipo de problema pra mim, e nenhum magistrado viu ilegalidade cometidas por mim. Nenhum. Diferente de você, que com frequência dissemina informação falsa nas redes. Ano passado, dia 29 de novembro, invocou um golpe de Estado chamando os militares, os generais de 4 estrelas, como você falava, para impedir, por exemplo, a posse do Lula. Então você tá perdendo os processos, não é por perseguição, é só por pouca inteligência. Porque você imaginava que o seu mito seria reeleito e que vocês continuariam de alguma maneira lucrando com a desinformação. E agora estão tendo de pagar o custo do que vocês fizeram. E eu tenho um comentário a fazer sobre a vaquinha da Zambelli, mas deixa eu acabar aqui o vídeo dela. Só esse mês eu paguei um de 39 mil, que eu peguei empréstimo para poder pagar, obviamente, eu não tinha esse recurso. Um outro de 15 mil que eu dividi em 2 vezes. Um outro de 5.300 e terminei de pagar um de 6 mil. Tadinha. Cada caso é um caso, mas um deles, para você ter uma ideia, é o dono da foto do Borba Gato. Essa foto rodou o WhatsApp toda e eu não tinha como saber de quem era o direito autoral. Além disso, um processo...
Essa história do Borba Gato, eu já adianto pra vocês que não deve ser exatamente como ela tá contando. Por quê? Quando você não sabe quem é o autor de um direito autoral de uma imagem, você faz uma repostagem, normalmente você cita ali que a reportagem, o repost veio, por exemplo, das redes sociais, se não tiver identificação de ninguém, fontes desconhecidas. Se você pegar, por exemplo, de algum portal ou de algum site, você bota o portal e o site como referência. Olha a polícia passando por aqui, será que já é pra pegar a Zambelli? Quando você publica, por exemplo, um material com desinformação, sabidamente com desinformação, atacando inclusive às vezes quem produziu o material originalmente, isso pode gerar um processo, que é o que provavelmente está acontecendo nesse caso da Zambelli. Eu não tenho acesso aos processos dela, mas vendo as condutas que ela tem tido nas redes, é isso. E outro ponto, o marido dela é do exército também, né? Na verdade é da Força Nacional, ganhou uma fortuna também. Eu como tenente, se não me falha a memória, o marido dela, não lembro, se alguém souber confirmar aí qual que é o cargo dele, pra não passar informação falsa aqui, comenta aqui. Como é que vocês dois juntos não conseguem fazer o pagamento disso? Outra coisa, a justiça permite o parcelamento de alguns processos. Quando você é condenado a pagar um valor, você fala lá, doutor, eu só posso pagar tanto porque eu tenho tantos processos. E como você é servidora pública, mesmo que em período transitório, já que você tem um mandato de deputada federal, é servidora pública por um período transitório, pode até ter o desconto na folha de pagamento. Então, qual que é a desculpa que a Zambelli tá dando pra vocês aí, que ainda vão colaborar com a vaquinha dela porque são trouxas? Porque ela, servidora pública, tem lá R$41.600 bruto. E aí, digamos que ela perdeu 10 processos, deu R$100 mil. A justiça pode permitir o desconto de um percentual do salário dela, que normalmente gira em torno de 30%, somado ali todos os processos, né? E é abatendo no descontando em folha. Então, não tô entendendo essa justificativa que ela tá tentando trazer aqui, tá? Ela tá dando uma de desentendida, é isso que ela tá fazendo. Processo do TSE de R$30 mil, em que eu tenho mais outros 20 processos. Tá perdendo do TSE, por que será que ela tá perdendo o processo pro TSE? De 25 a 30 mil reais. Na verdade é a multa, né, que ela tá dizendo. E que provavelmente eu vou perder vários deles, porque são processos em que eu ataquei o Lula em... Olha que interessante. Olha que interessante, olha o que ela fala, ó. E vários deles, Olha o que ela porque fala. São processos em que eu ataquei o Lula em verdades. Eu ataquei. Se você atacou, será que é em verdades? E se você tá dizendo verdade, por que você vai perder o processo? Porque como é que funciona o devido processo legal, gente? Pra vocês que não fazem direito, tá? Inclusive a gente já passou um pouco de 1 hora, mas a gente vai finalizar já já. Como é que funciona o devido processo legal? As pessoas são ouvidas, né? Testemunha de acusação, defesa, né? Réu, vítima. E ali a partir das provas, porque o juiz, com exceção do Moro, né? Quando a gente falar de juiz, esqueça o Moro. Porque o juiz, com exceção do que o Moro fazia quando era magistrado, ele tem que se ater aos fatos e manter o que a gente chama dentro do direito de equidade, distância igual entre as partes. Qual seriam as partes, Carlito? A defesa e a acusação. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. E do direito também, porque tem de ter o equilíbrio. O magistrado seria quem está segurando esse equilíbrio, porque ele mantém ali o equilíbrio entre defesa e acusação, dá as mesmas oportunidades para ambos os lados. E com a apresentação da materialidade das provas, ele constrói o livre convencimento para condenar ou absolver o réu. Nestes casos, a gente tem, como eu já disse para vocês, presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Se ela está sendo condenada, é porque ela não está conseguindo comprovar o que ela está alegando que é verdade. E aí é um ônus que se paga por querer falar qualquer coisa sem imaginar que tem consequência. Eu não posso dizer, por exemplo, que a Carla Zambelli é uma ladrona, é uma bandida, é uma canalha, é uma corrupta. Se eu não apresentar uma prova, eu posso falar na minha impressão, no meu entendimento, supostamente, em tese, porque são suposições e não afirmações. E mesmo assim ela pode até querer me processar só para me gerar um custo advocatício de alguns processos. E ela tem de pagar nas condenações que ela tem, que é o que aconteceu com o Nicolas no caso da Duda Salabé, ela tem de pagar a indenização e normalmente os custos advocatícios da parte e a sucumbência do processo, as custas do processo. E aí agora ela tá pagando preço por disseminar informação falsa. E é o mínimo que você tem de passar, Zambelli. Tá? Um dos casos, por exemplo, que eu tô perdendo, esse de 15 mil, é aquele caso do TRE do Rio de Janeiro, que era um carro que tava com adesivo do Lula. Eu perdi.
Enfim, são vários casos, eu fiz essa vaquinha e quero pedir sua ajuda. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário. Imagina ela ganhando R$41.600, não ter condição disso, com um monte de seguidor nas redes sociais, né, em vez de fazer alguma outra coisa ali, né, para poder atuar como uma parlamentar e não ficar disseminando informação falsa deliberadamente ou mandando o parlamentar tomar no CU, como ela falou recentemente com um colega, vai tomar no... Entendeu? Ela devia estar atuando como uma parlamentar. Eu acho pouco. E já vou trazer para vocês aqui o seguinte, eu não sei se vocês têm a solução para Carla Zambelli, mas eu tenho. Vamos lá, preste atenção, que é para vocês mandarem pros amigos de vocês que são bolsonaristas e que defendem a Carla Zambelli, tá? Trabalhe enquanto os outros dormem. Se esforce mais, pois qualquer pessoa que se esforça através do mérito próprio consegue chegar lá. Eu tenho certeza, Carlinha, que com a meritocracia que você tanto acredita e defende, você vai conseguir por meios próprios, sem a ajuda de ninguém, pagar esses processos todos. Porque na vida as pessoas são pobres porque querem. Porque na vida as pessoas sofrem porque querem. Porque na vida as pessoas não conseguem pagar processos que foram condenados por disseminar informações sabidamente falsas porque querem. Então, se ela se esforçar só um pouquinho mais que o restante da população, ela pode nascer pobre e ficar rica. Se ela se esforçar só um pouquinho mais, ela pode se empenhar ali e conseguir juntar dinheiro por mérito próprio, e não por doações ou caridades de alguém, para poder pagar processos que ela buscou também por mérito próprio. Então pega essa dica do coach Carlito aí, Carlito Neto, e lembre-se que qualquer pessoa pode chegar lá, Zambelli. Basta se esforçar um pouco mais, fazer diferente do que os outros fazem, inclusive, como eu disse e vou repetir, trabalhar enquanto os outros dormem.